Ora bem, mais um videozinho. Este videozinho só se vai focar numa única notícia. E o videozinho, creio eu, que se vai chamar Contradições Obrigatórias. Existe uma notícia que se chama-se Escolas abertas e teletrabalho, mesmo obrigatório a partir de sexta-feira. E, portanto, dizem que dia sexta-feira, dia 15, as escolas vão continuar abertas. Portanto, a probabilidade de contágio entre jovens e professores aumenta. E, portanto, isso é uma medida obrigatória para dar continuidade à probabilidade de contágios. E, portanto, a probabilidade assim, de mais mortos e afins. Sempre bom contribuir para que o fluxo económico das igrejas continue. E depois também é obrigatório o teletrabalho. Pronto, é essa parte que eu não entendo, que é uma contradição. É que o teletrabalho, seja ele via telefone, via internet ou computador, continua a ser uma espécie de teletrabalho. Isto é, está em casa e eu estar num sítio qualquer que em princípio não tem gente, ou não tem quase pessoas nenhuma, e a pessoa cumpre a função que tiver que cumprir. Pronto. Claro que depois eu tenho um amigo que está nessa situação, não vários até, mas pronto, o que eu conheço melhor, e que, pronto, tudo sai do seu bolso. As chamadas saem do seu bolso, etc. Tudo sai do seu bolso. Portanto, ele agora paga mais, um pouco mais, para trabalhar. E, portanto, isto serão as regras obrigatórias, não é? Para que o confinamento tenha mais resultados positivos. Não chega os que existem até agora, não é? Caro, como é que se chama este homenzinho? António Costa. Caro António Costa, faça favor de usar o vosso cérebro, o seu cérebro. Pronto, perguntei aos seus amigos, não é? O que é que, se eventualmente você também tem filhos e afins, ponha os seus filhos nas escolas públicas de forma obrigatória, não é? Se eles recusarem, bate-lhes, é o melhor. Pronto, é obrigatório. E pronto, está tudo bem. Depois vamos. Eu tenho aqui até uma notícia assim bem comprida. E depois aparece: prometidos testes rápidos nas escolas. Em novembro, o Parlamento aprovou a resolução. A campanha de testagem para despistar qualquer cadeia de transmissão está a ser articulada entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Disse. Ainda está a ser articulada. Ainda não foi planificada e definida. Logo, a obrigação de estar numa escola, quando a própria escola e o Ministério da Saúde ainda não estruturaram um plano que está minimamente definido, minimamente, não é preciso passar nos testes dos gajos mais paranoicos, mas mínimo. Mas não, ainda não está definido. Mesmo assim, baila, está tudo bem. Isso, pronto, é assim meio esquisito. Mas é preciso que todos se consciencializem que o teletrabalho tem de ser cumprido. Pois, mas, caro António Costa, eu reforço, é que você reforça a coima aplicada por violação de teletrabalho. E pronto, eu já sei que vocês não conhecem outra técnica que não seja a aplicação de coimas. Eu, por exemplo,
Eu também ando a pensar nisso. Ou começar a aplicar coimas a tudo que você ou outra pessoa qualquer que represente este país digam, e eu até defino como obrigatório. O melhor é, pronto, eu qualquer dia vou ter que lhe pagar, vou ter que lhe pedir para pagar umas multas porreirinhas, não é? Mas à parte disso, se quiser também se pode contratar uma malta para os espancarem até à morte. Pronto. Também está associado a uma espécie de pagamento. Portanto, se o teletrabalho tem de ser cumprido por todos, incluindo pelos alunos e os professores. Mesmo que seja desagradável. Mesmo que muitos alunos não tenham possibilidades de ter o computador, de ter a internet, de perderem um monte de qualidades que estão associados às aulas presenciais, etc. Na consideração de que o vírus é uma realidade. Se considerarmos que o vírus é a coisa mais irrisória do mundo, pronto, não há problema nenhum. Abram as escolas, por favor, que é muito melhor. É que eu não sei. Não sei. Mas eu já estou a ficar assim meio parvo. Porque, pronto, já começo a pôr aqui em causa as suas capacidades de liderar. Você não está a liderar bem o problema. Não está a liderar o resto da população de uma forma que, pronto, em que seja minimamente coerente. Não é preciso a perfeição ao máximo, mas minimamente coerente é bom. É que, pronto, eu considero que mais vale 10 anos de analfabetismo, neste sentido de não haver um processo educativo constante, mesmo que, pronto, o próprio processo educativo não acrescenta muito, não é? Muito que seja realmente necessário. A criança, ao fim, as crianças, qualquer aluno depois da escola, em princípio não tem mais capacidades de sobrevivência ou de decisão face a situações reais que possam acontecer. Não tem. Pode ter mais conhecimento sobre a história, sobre línguas, sobre matemática, sim, mas as coisas mais reais e mais simples, não é? Não tem. Isso não tem. Depois faz decisões absurdas e anormais como você nestas declarações. Escolas abertas e teletrabalho obrigatório. Uma contradição. Depois temos que dizer, você, como aluno, pronto, tem demonstrado capacidades de elaboração da informação lida, contudo, pronto, você continua a fazer os mesmos erros de sempre. Isto é, continua a socializar com o resto da malta, sabendo que isso potencia o contágio. Portanto, em princípio, não sei. Qual dos dois o pior? Não é? Ou o melhor? Não sei. Fica assim a perguntinha para si, porque eu não sei. Igrejas, tribunais e serviços públicos abertos. Portanto, as igrejas que não têm uma função propriamente de ajuda, sabe-se lá de quem, porque se nós considerarmos que os serviços religiosos têm um serviço de ajuda do próximo, de uma forma prática, tal como, por exemplo, ali o clube do Boa Vista, pronto, ele é só um exemplo. Existem outros grupos de pessoas, sejam eles oficiais ou não, que têm um cumprimento, uma função de ajuda do próximo. E, portanto, a partir desse momento, não é? Pronto, eles têm uma função de ajuda automaticamente, pronto, tem que ter prioridade. É tipo os bombeiros ou a polícia, ou seja lá quem for. Terão de ter, e por isso, por terem prioridade de função, é que é obrigatório estarem abertos. As igrejas, eles só fazem missas. Essas coisas assim esquisitas.
que não têm uma função prática, na realidade. Prática no sentido da entreajuda do próximo. É dizer, olha, se o seu vizinho está com a pandemia, reza aqui 10 pais nossos e 30 Virgens Marias que isso passa. Por favor. Portanto, em princípio, pronto. Tribunais. Os tribunais, pronto. Os serviços públicos abertos. Não sei o que é que são os serviços públicos abertos, porque os serviços públicos é tudo. Tudo é... Até o cafezinho dali do Manel, dali da esquina, é um serviço público. É um serviço público porque ele paga. Paga para ter aquele serviço. E, portanto, ele torna-se público. E serve o público. Portanto, em princípio, pronto. Deviam ser mais coerentes na definição do que é que são serviços públicos. Pronto. Hipermercados sem restrições. Não há restrições nos hipermercados, como não houve em março e abril. Não vale a pena as pessoas correrem para comprar os bens essenciais, esclareceu o Primeiro-Ministro. Vale a pena? Claro que vale a pena, porque se não for a correr e for de manhã cedinho, apanham uma fila que nunca mais acaba. Qual é o problema? O problema, afinal de contas, é a aglomeração de pessoas ou não? Não sei. É que eu não sei. E como não sei, pergunto. Mais uma vez. Esforço muito grande para ter profissionais de saúde e residentes trabalhadores nos lares vacinados até o fim de fevereiro. Seja lá qual for o esforço, se é grande, pequeno, médio ou não, para haver os profissionais e o trabalhador e, igualmente, as pessoas que lá estão, nos lares, que são as pessoas de terceira idade, terem as regalias de uma vacina, no princípio têm que ser vacinados, não há outra hipótese. Portanto, se existe um esforço muito grande, tanto faz. Se eles vão continuar lá, pronto, o potencial do problema continua. Em princípio. Mas pronto, em lares de terceira idade é difícil, porque, pronto, aquilo é tramado. Aquilo é tramado e pronto. E que se dê graças, pronto, à paciência santa e à autodisciplina da malta que, pronto, que faz um bom serviço nos lares. A malta que faz péssimos serviços nos lares. Eu, por mim, empalava-os logo, a sangue frio. Mas, pronto, há outras pessoas que têm um bom profissionalismo e fazem aquilo porque gostam daquilo. Não é porque dá dinheiro, não é porque está na moda, é porque gostam daquilo. E quando alguém gosta daquilo que faz, nota-se logo. É incrível, nota-se logo. Não há qualquer dúvida que a pessoa gosta daquilo. Depois disso, sacrificar mais um ano letivo seria altamente prejudicial. Depende. Na consideração que a doença, que o Covid é uma realidade, sacrificar mais um ano letivo é altamente prudente. Porque qualquer pessoa, desde a pessoa mais estúpida até a pessoa mais inteligente, com vontade, com uma iniciativa, com vontade, em princípio até aprende a estudar e aprende a ler e tudo. Mas com vontade. Claro que vai precisar de umas dicas. Olha, para leres ao ou cão, tens que juntar as letrinhas, aquilo pronuncia-se assim, não sei o quê. E pronto. Vai recebendo umas dicas, até pode ir ao Google, ou assim, ver como é que se pronuncia aquilo, ou perguntar à mãe, ou ao pai, ou ao vizinho. Tanto faz. E isto, é claro que não, ao nível de qualidade, na comparação de haver um professor a dar a aula, pronto, claro, vai haver ali uma perda de qualidade. Contudo, não é altamente prejudicial, é altamente prudente.
Porque caso a nova vaga do vírus seja realmente aquela potência que eles falam, não é? Em que dizem que ataca crianças, adolescentes e etc. Não é? Portanto, já não é só as idades mais fragilizadas, não é? Em princípio, pronto, haver aulas vai potenciar ainda mais o contágio e a evolução do próprio vírus. Mas em princípio não sei, eu acho que vocês estão-se a borrifar para isso, na verdade. Mas pronto. Sobre futebol, Costa disse que a Liga Profissional e ligas equiparadas são mantidas em atividade, obviamente sem público. Pronto, tudo bem. Se não há público, está tudo bem. É tipo a cena das escolas, não é? Mesmo eu tenho, pronto, esta coisa das escolas deixa-me assim um bocadinho sentimental, parvo, mesmo parvalhão. Porque o melhor era o pessoal, não é? Abrir tipo assim uma espécie de campo de guerra. Por dois exércitos em cada lado. E no meio, exatamente no meio, sem paredes, sem nada, haver uma escola. Sei lá, pôr desde a primária até a faculdade, tanto faz. E o pessoal, enquanto está ali, pode sempre ver balas a passar de um lado para o outro. É que ao menos, pronto, vê alguma coisa. Em tempo de pandemia não vê nada. Aquilo é tudo invisível. Se alguém levou com o tiro, nem sente. Não sente porque aquilo nem se sente. Portanto, pronto. É assim esquisito. Mas tudo bem. Ao menos, pronto, não estão a potenciar, não é? uma experiência dolorosa a ninguém. E isso, pronto, também não é mau. Não podemos hesitar quando está em causa um crescimento da pandemia. Não. Você está a hesitar. Não diga que não podemos hesitar quando você está a hesitar. O Primeiro-Ministro disse que ao fim destes meses todos já aprendemos o essencial. Não, você não aprendeu o essencial. E cada vez que a pandemia nos obriga a limitar as atividades, a economia sofre severamente. A economia que se lixe, não é? A economia serve essa função de sofrer constantemente o risco da sua própria função na realidade. É para isso que a economia desenvolveu os altos e os baixos. Senão, pronto, era só altos. Não havia, ninguém sofria nada. A especulação aumentava sempre e nunca diminuía. Portanto, em princípio, não havia um problema na economia. Nem havia pobreza, nem miséria. Toda a gente era multibilionária, já sabe. Portanto, em princípio, até no sentido puramente económico, não se pode considerar que ora você, ora o resto da população mundial tenha aprendido alguma coisa. Não aprenderam nada. Na verdade, aprenderam zero. Aprenderam a olhar para o olho do cu. Mais nada. Mais nada. Mas Costa apela à rapidez nos fundos da Europa. Não sei. Olha, ainda continuo a falar da bazuca. Eu não sei. É que, lá está. Nenhum dos problemas que Portugal e os portugueses vão ter que lidar está associado aos fundos. Na verdade, nos últimos 30 anos, não, estou a exagerar, nos últimos 10 anos, não é? Tudo o que eram fundos foi para melhorar a condição de bolso de alguns. E não dos restantes portugueses. Portanto, em princípio, mais uma vez o senhor António Costa não aprendeu nada. Nada. Mas vamos considerar que todas essas coisas foram consideradas crime, não é? Existe um movimento judicial a tentar impedir que a coisa aconteça. Contudo, quando acontece, também não há uma solução associada àquilo. O Manel roubou 10 bilhões ao banco. Pronto. Há um problema qualquer de 10 bilhões, mas os 10 bilhões não vão aparecer, o banco vai desaparecer e vocês depois vão dar mais 10 bilhões ao banco que, pronto,
que não estruturou uma mecânica para que ninguém lhe roubasse 10 mil euros ou 10 milhões. Portanto, em princípio, não aprenderam nada. Atingimos um ponto onde não é possível hesitar em relação ao que é preciso fazer. Outra vez. Não, você está parvo. Sr. António Costa, você está parvo. Eu não quero insultá-lo, assim de uma forma ofensiva, mas você está parvo. Está a repetir uma notícia, está a repetir uma afirmação no qual demonstra estar a hesitar com aquilo que diz. Não é possível hesitar em relação ao que é preciso fazer. O que é preciso fazer? Abrir escolas no meio de pandemias? É isso? É que se é isso que é preciso fazer, antes da pandemia já se fazia isso. Não era preciso hesitar em dizer uma coisa que em princípio já acontecia. O preço que estamos a pagar é insuportável. É por isso que Portugal e todos os países do mundo estão em dívida. Porque os preços eram insuportáveis. Para todos os negócios do mundo, não era só para doenças. Portanto, pronto. Se a vida não tem preço, e vocês têm vários milhares, não é? Bilhões e bilhões investidos em coisas que em princípio até potenciam a morte do próximo, o que é insuportável? Mas pronto, depois nós podemos perguntar aí até à malta mais ativa, ao nível histórico e afins, não é? Sobre o papel político e judicial, é? E económico do país. Essas pessoas é que poderão dizer, não é? Assim, de uma forma mais explícita, não é? Que o preço que o país paga, seja com virose ou sem virose, é sempre insuportável. Principalmente quando existem desvios. Que antes da pandemia já existia. Portanto, continuava a ser insuportável. Coima muito grave para violação de teletrabalho. O melhor é multar os alunos. Os alunos vão à escola, o professor vai à escola e pumba, multa logo. Você devia estar a fazer o teletrabalho. E portanto, recebe uma coima muito grave por violar as regras do teletrabalho. E depois, pronto, o melhor é espancá-lo ao Sr. António Costa. Espancá-lo. E violá-lo. Violá-lo seria também porreiro. Mas tem que ser uma forma não de teletrabalho. Não é? Você não ia sentir nenhum prazer nisso. De resto, pronto, não sei. E lá está. Mais uma vez, não é? O que é que se nota? Nota-se que o que é a mecânica? A mecânica é sempre a coima. É sempre a coima. Curiosamente, há pessoas que pagam outras pessoas para fazerem certas coisas que, em princípio, caso a função do dinheiro fosse ao contrário, em princípio, se calhar elas não fariam. Ora, vamos fazer uma coisinha. Eu agora, por cada vez que você for à televisão, vou-lhe cobrar uma coima de 10 mil euros. Por cada vez você for fazer um discurso qualquer, seja no jornal, na televisão, seja lá onde for. Por cada vez que você for lá, eu cobro-lhe 10 mil euros. Em princípio, você vai deixar de o fazer. Segundo, se eu começar até a atribuir tipo os chineses até, olha, por aí, você disse uma barbaridade qualquer, morte logo. Você acredita, portanto, nesse sistema. Creio eu, não é? Porque atribui
uma multa e uma coima a algo que pode fazer ao contrário. A pessoa ganha dinheiro por não fazer uma coisa. Bem mais giro. Em vez de vermos um monte de gente a dizer, bom, tu faz andar com máscara, íamos ter gente a dizer, por favor, quero andar mais tempo de máscara. Porque em princípio ia receber mais dinheiro. Ou mais regalias, sabe-se lá quais vão. Não interessa. Até podia ser um porta-chaves a dizer, você é muito bem comportado. Já era qualquer coisa diferente. Contudo, não. Mais multas, mais coimas, pronto. Eu, nesse sentido, tendo em conta que você está a ter essa atitude, mas não é só você, é o resto da população mundial, judicial e política, não é? Eu espero que, nesse sentido, não é? Que, pronto, seja tudo justo. Em princípio, viva a lei chinesa, nesse sentido, principalmente no seu papel político. Bem que pronto, se você fizer assim uma borrada, tal como abrir escolas em tempo de pandemia, pronto, deve ser executado em praça pública. Porque, em princípio, só um idiota que faz isso. Dever de recolher beneficiário como mas mais zero. Existe um dever de uma coisa que não foi definida. Marcelo Rebelo de Sousa também quer acautelar a especulação e assambarcamento, pelo que autoriza o governo a limitar o preço dos produtos como comida, takeaway e gás engarrafado. Recorde-se que em abril o governo limitou o custo do gás, botando a 1.692 euros por quilo. Eu não sei o que é isto. Pronto, eu não percebo nada disso. Eu pago 30 euros por uma botija de gás. E eu só uso gás mesmo para acender o fogão. Mais nada. De resto é sempre para passar frio. Sempre. É por isso que eu estou sempre vestido com grandes roupas aqui em casa. Porque senão é que aqui no chão e afins até se sente a corrente de ar a passar. É mesmo fixe. Bem giro. E pronto. E paciência. Mais nada. Mas o preço do gás continua a aumentar. Lá está, já está em 30 euros. Pai, há uns anos atrás estava a 20 e pouco. Mas eu acho que é um exercício mais ou menos normal, não é? Em princípio, pronto, salvo algumas exceções, há uma alta que normalmente tem empresas e começa a ter um fluxo maior de vendas sobre um produto qualquer, aumenta o preço do produto. Em vez de usar a lógica e diminuí-lo. Porque estava a ter mais vendas. E, portanto, pronto, já existe aqui mais técnicas de corrupção económica. Que não é corrupção porque, pronto, a economia e o exercício económico aceita essa técnica. Em princípio, está tudo bem. Não há qualquer tipo de corrupção associada. Acho muito bem. Quer o quê? Quer um copinho de água? 10 euros. Para si é só 10 euros. Se quiser, por 5 euros também tem um copo só com a minha urina. É mais baratinho. E tem mais minerais para beber. Em princípio está tudo bem. E pronto. E eu considero que, pronto, depois no fim diz medidas de confinamento geral ao abrigo do projeto de decreto do presidencial do estado de emergência que deverão estar em vigor por um mês para travar a epidemia de Covid em Portugal. Pronto, em princípio se devia que tomaram medidas de prevenção passado um ano. Um ano. Em princípio não sei. Não sei.
O Parlamento aprovou esta quarta-feira a renovação do estado de emergência de 30 de abril para permitir medidas de contenção do Covid, com votos favoráveis do PS, PSD, CDS-PP, PAN e a maioria alegada face às votações anteriores. Saiba mais aqui. Eu nem quero ver, porque, pronto, sabe-se lá. Pá, em princípio, não é? Em princípio. Estarem a pôr como ordem quase judicial, governamental, uma coisa que já devia ter sido resolvida há um ano, não é? E com queixinhos, eu estou a queixar muito disto. Pronto, isso é normal. Todos nós estamos a sofrer com isto tudo. Uns mais, outros menos, não é? Mas principalmente as pessoas que não têm dinheiro. Entretanto, eu como já tinha dito, né, existem, por exemplo, os comerciantes. Os comerciantes são aquela malta que paga para trabalhar. Entretanto, existem a malta que aluga casas. Eu não sei o que é a malta que supostamente não faz nada na vida e que simplesmente aluga o edifício que tem, porque tem vários, não é? Tendo em conta que não fazem nada como função, não têm um gasto obrigatório para trabalhar, etc. Não é? Pronto, eu pergunto naquela coisa, como dever cívico, eles deviam até serem os primeiros a abrirem uma espécie de exceção do pagamento de obrigações. Simples. Simples. Portanto, e por cima, na consideração que isto é uma realidade. É que se houver uma guerra, seja lá o patrão da casa ABC, aquilo é tudo destruído, o gajo é morto e qual é o preço? Qual é a despesa? Quero lá saber, quero levar mais um tiro. É só isso. É simples. Portanto, eu não sei. A mim parece-me assim absurdo porque, pronto, é que em estados de emergência, que são normalmente associados à guerra, okay, o preço e o valor que estão associados ao valor dos edifícios e das vontades dos proprietários é zero. Zero. Portanto, se neste caso existe uma prioridade em salvar, digamos assim, tudo o que em princípio é irrelevante, e quase como elevar a um nível em que os proprietários podem decidir negar oferecer um espaço a mais alguém, tendo em conta que nem as igrejas, principalmente a Igreja Universal, que tem imensos edifícios no mundo, mas que não os usa para ajudar, seja lá quem for, neste sentido, de oferecer pelo menos um sítio para alguém adormecer, acordar no outro dia e ir embora e tomar um banho, pelo menos. É que, pelo menos, pronto, se a igreja tivesse essa função pública, bom, eu nem ia criticava, eu até era dos primeiros logo a fazer elogios. Logo. No dia 1 estava eu a fazer o elogio, mas não. Eles, por norma, só pedem dinheiro para o culto e assim, e depois você morre à vontade bem longe de nós. Pronto. E viva, as medidas de confinamento geral. Ao abrigo do projeto de decreto presidencial do estado de emergência. Eu já não me recordo como é que este vídeo se vai chamar, mas pronto, eu espero que não tenha nenhum palavrão.